glória na presença do Senhor, levando a paz de Deus com muito amor. Juntos nós iremos as muralhas destruir, seremos sempre prontos a te servir. Uma família pronta para vencer. Uma família. Existem 39 livros no Velho Testamento. Entre eles, existem livros da lei, poéticos, proféticos e históricos. Entre os históricos, existe um livro, localizado entre o livro de Juízes e o primeiro livro de Samuel, chamado Ruth, escrito no ano 900 a.C. O livro recebe o nome de uma das suas personagens principais, uma jovem de Moabe, bisavó de Davi e ancestral de Jesus. Somente 2 livros na Bíblia receberam o nome de mulheres, Ruth e Esther. O autor deste livro é desconhecido, apesar de alguns acreditarem que foi escrito por Samuel. A história situa-se na época dos juízes, anterior à monarquia em Israel, num período caracterizado por degeneração religiosa e moral. O livro de Ruth reflete um período transitório de paz entre Israel e Moabe. Moabe era uma nação vizinha, situava-se num planalto entre o Mar Morto e o deserto da Arábia. O livro de Ruth é formado por apenas 4 capítulos que narram a saga de Noemi e seu marido Elimeleque, que, fugindo da fome, saem de Belém para Moabe, levando seus 2 filhos. Estes casam-se com jovens moabitas, uma delas, Ruth. Ruth e sua sogra Noemi protagonizaram uma história de devoção, sofrimento e generosidade. Esta história apresenta exemplos notáveis de mulheres que concretizaram em seus afazeres o amor sacrificial que cumpre a lei de Deus. Na benevolência divina, essas vidas são abençoadas e passam a ser uma bênção de geração em geração. E hoje, mais uma vez, a história de Ruth e Noemi será relembrada e usada como desafio pelo que fizeram essas mulheres notáveis. Olá, meu nome é Graziela. Eu gostaria de compartilhar uma palavra da Bíblia com vocês que fica lá no livro de Ruth, no capítulo 1, do versículo 16 ao 20. Eu vou ler e gostaria que vocês me acompanhassem. Disse, porém, Ruth: não me iste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu ali, serei sepultada. Me faça assim, ó Senhor, eu outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Bom, se tem uma pessoa assim que é um grande exemplo para nós, é Ruth. Porque a história delas foi de tanto sofrimento que elas passaram, né, com a perca primeiro Noemi, que perdeu seu esposo, aí logo perdeu seus 2 filhos, aí restou somente suas noras, né, que uma resolveu voltar, mas somente uma
resolveu seguir junto com ela, que foi Ruth, né? Que em nenhum momento ela pensou em desistir e abandonar os caminhos do Senhor. Por isso ela resolveu seguir Noemi. Noemi trazia uma grande tristeza com a perca de seu esposo, seus filhos. Então, Ruth acompanhou ela a retornar a Belém, né? Que era a cidade onde ela havia um parente de Noemi lá. Então, Ruth tinha em seu coração que Deus tinha um propósito na vida dela, com tudo aquilo que aconteceu. Algo de bom ia acontecer na vida dela, mesmo ela podia voltar para trás, procurar seus familiares, né? Mas eles eram uns povos que não acreditavam, que tinham outras crenças, que não acreditavam no nosso Deus. E Noemi sim, então elas seguiram juntas a Belém. Ao chegar em Belém, as pessoas as viram e se perguntaram: aquela não é Noemi? E Noemi, de tanta tristeza que ela tinha no coração dela, tanta amargura, ela acreditava que Deus tinha um certo rancor no seu coração, porque perdeu seu esposo, seus filhos, e não queria abrir seu coração. E o suporte todo dela foi Ruth. Ruth foi um suporte muito grande para acompanhar ela naquela jornada, né? Então as duas, quando chegaram em Belém, aí Noemi disse que seu nome não era Noemi, era Amara, porque grande amargura ela trazia no seu coração, porque ela não acreditava que Deus tinha tirado seus filhos, seu esposo, que a deixou só, desamparada, mas o propósito de Deus na vida dela estava se cumprindo, porque Ruth estava com ela. Ruth não abandonou ela, podia ter deixado ela só, mas resolveu seguir com ela até Belém, onde lá os planos de Deus se cumpriram na vida delas. Ruth conheceu Boaz, né, que se casou com ele e pôde dar um seguimento à sua vida, e os planos de Deus eram bem maior na vida delas, e elas conseguiram então, né? A história delas nos ensina que a gente devemos confiar em Deus em todo o tempo, confiar que Ele tem planos, que até nas aflições que temos, que momentos difíceis que passamos, Deus está acompanhando cada passo nosso, que Ele tem um propósito a cada coisa que acontece em nossas vidas, cada passagem da nossa vida, aflição. A gente acha que é o fim, não é o fim. A gente tem que ter paciência, esperar no Senhor, ter a paciência de buscar na sua palavra, ler a sua palavra, buscar a cada dia mais, porque Deus, Ele é o único que pode confortar nosso coração nas tristezas, nas angústias, no sofrimento, nas perdas. Quando perdemos um ente querido, o sofrimento é muito grande. A gente acha que o mundo da gente vai acabar naquele momento também, mas a gente tem que entender que tudo há um propósito na vida. Todo mundo tem seu tempo, nasce, cresce, reproduzem e morrem, assim como acontece na vida de cada um, né? Mas a gente tem que confiar em Deus e ter nossa vida voltada mais para o Senhor, porque o propósito de Deus a gente não entende. Vem assim, cada vez que buscamos mais sua palavra, a gente passa a entender que cada acontecimento, cada sofrimento, cada perca, cada vitória, tudo é o Senhor que está escrito nos planos dele pra gente, que nosso Senhor Jesus morreu, foi sacrificado para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Mas a gente não sabe esperar, a gente quer tudo no nosso tempo, a gente se revolta, fala, murmura, como Noemi fez. Ela murmurou por várias vezes, dizendo que o Senhor não teve
compreensão com ela, que abandonou ela, que não ouviu ela, que deixou ela sozinha, deixou ela perecer, né? Mas Ruth estava ali, a seu lado, te acompanhando, né? E o momento que elas chegaram em Belém, que toda a cidade viu a história delas, então perceberam que o plano de Deus era maior na vida delas. Então Ruth conheceu Boaz, onde se casou com ele, e teve a descendência de Davi, do rei Davi, em sua vida. E assim, os planos de Deus podem ser seguidos, né? Com o novo casamento de Ruth. E poderia ter voltado para trás, ter voltado para a família dela, que eram incrédulas, não acreditavam em Deus. Então, e aí, se elas tivessem voltado, o plano de Deus não teria se cumprido. E nós devemos acreditar em todo o tempo, em cada acontecimento que há com a gente, que acontece, é que Deus tem um plano maior em nossas vidas, que lá na frente a gente vai pensar: ah, não podia acontecer isso, eu não queria que isso tinha acontecido, porque Deus não me ouviu, porque eu falei com Deus e Deus virou as costas para mim. Em nenhum tempo Deus nos abandona, nos desampara. Se acontecer igual aconteceu com Noemi, a gente pode ter certeza que o suporte vai estar ali. Basta a gente olhar com os olhos de Deus, do nosso coração, que a gente vai enxergar que Deus, Ele não nos desampara em nenhum momento de nossa vida, em nenhum momento Ele esquece que somos filhos dele, que o pior possa acontecer. Então, eu queria que vocês entendessem que os planos de Deus têm que ser cumpridos em nossas vidas, só que temos que abrir os olhos do nosso coração para buscar cada dia mais a palavra de Deus, para ter a paciência de esperar, de buscar, porque Deus dá a resposta a todo tempo, a cada luta que a gente passa. Deus vai nos trazer a resposta da nossa vida, do momento que veio, que é ruim, que só que vai passar e vai nos ensinar e vai mostrar que Deus tinha um propósito com daquele momento que a gente passou. O plano de Deus vai se cumprir. Então a gente devemos abrir os olhos do nosso coração e buscar cada dia mais o nome do nosso Senhor, se entregar, ler a Bíblia, buscar a palavra, porque os momentos difíceis vêm e nos deixa para baixo, nos derruba. A gente acha que não vai passar, que tá difícil, que não vai aguentar, mas assim como na vida de Ruth, de Noemi, Deus deu a vitória para elas e a palavra de Deus se cumpriu na vida delas, e só assim a gente pode compreender os planos de Deus. No momento da aflição é difícil, mas ele passa. E quando ele passar, a gente vai aprender que daquela luta Deus tinha um plano e falou com a gente, e nos mostrou e nos revelou. Por isso devemos abrir os olhos do nosso coração para cada dia mais ter Deus no coração e o entendimento vir sobre nós. E a gente poder ensinar, poder explicar, poder ajudar outras pessoas. E a vida de Ruth foi muito sofrida, mas mesmo assim ela conseguiu nos ensinar muita coisa. A vida dela foi um exemplo muito grande de paciência e de espera no Senhor. E a sua palavra se cumpre nas nossas vidas. Então eu gostaria que vocês refletissem, assim como no livro de Ruth, porque tem muito a nos ensinar. A vida de Ruth foi muito sofrida, foi de muitas perdas, de muito sofrimento, e assim ela conseguiu nos passar que só o Senhor, só a fé no Senhor que vai suprir as nossas necessidades, que vai suprir as nossas aflições, que vai chegar a vitória nas nossas vidas. E eu agradeço a todos que tiveram um minuto para olhar o meu vídeo. Obrigada.